vou gravar a reunião com a gente, para a gente poder ver aqui, tá? O pessoal pode dar um continuar aí. E vou começar aqui o nosso bate-papo de hoje, tá? Primeiro dia aí da semana de ferramentas Google para o trabalho, tá certo? O meu nome é Diogo Veri, eu sou profissional de tecnologia, trabalho com educação à distância desde 2009, né? Trabalho com essa frente de EAD e trabalho muito com ferramentas tecnológicas que possam ajudar e dar produtividade para as pessoas ao longo do seu trabalho, tá certo? A ideia de criar a nossa semana Google, né? Semana de ferramentas Google para o trabalho, é de justamente oferecer para vocês algumas sugestões que eu tenho, que eu faço no dia a dia, que eu dou para as pessoas, para que elas possam ser mais produtivas, que elas consigam ter uma agilidade maior no seu trabalho, sendo gerenciamento de tempo, sendo gerenciamento de custos, sendo ferramentas, né, que possam ajudar a pessoa a ter aí realmente a produtividade e melhorar o desempenho, conseguir fazer materiais com muito mais qualidade, entregar para a chefia e por aí vai. Tem várias frentes que a gente vai falar durante essa semana. Hoje é o primeiro dia, eu gostaria de dar boas-vindas para todos vocês que estão aqui participando. Nós estamos agora, deixa eu ver aqui, 8 participantes, nós somos 8 pessoas e a ideia hoje é que a gente faça, né, a primeira, deixa eu até compartilhar aqui a minha tela, compartilhar minha tela com vocês, para mostrar a agenda do que a gente vai ver, compartilhar aqui. Vou mostrar a agenda do que a gente vai conversar essa semana, tá certo? Então tá, aqui eu tenho, lá em cima eu tenho sempre o link do Bitly lá, que é do Digital Descomplicado, tá? Aqui eu vou voltar também, nessa primeira tela, eu tenho aqui o link que eu deixo para um grupo do Telegram, que eu coloco bastante coisas, bastante informações sobre a plataforma Google, sobre ferramentas ágeis de trabalho, formas de trabalhar remotamente, sabe? Ferramentas de gestão de projetos, eu coloco informações nesse grupo para que vocês possam ter aí em mãos, tá certo? Quem quiser participar, tem o link aí, depois pode entrar e fazer o cadastro, tá bom? Então eu sou o professor Diogo, né? Eu sou especialista em EAD, trabalho com ferramentas Google há mais de 10 anos e trabalho com tecnologia para empresas e para educação. Tá certo? Então a nossa frente aqui essa semana, qual vai ser? A primeira, hoje, por exemplo, no dia 1, a gente vai ver sobre o Google Agenda, sobre o Google Tarefas e sobre o Google Keep, tá certo? Então, aí amanhã a gente vai ver ferramentas do e-mail, né, do Google Gmail, o Google Meet e o Jamboard, que é a área de tela branca da Google. No dia 3, a gente vai ver um pouquinho sobre o Google Drive e as ferramentas do Google Drive, né? Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações, Google Formulários. No dia 4, a gente vai ver a frente de treinamento, que é o Google Sala de Aula. O YouTube também a gente vai conversar no dia 4. E no último dia, a gente vai falar um pouquinho sobre outras ferramentas que a Google disponibiliza, focada no marketing, focada em gestão de grupos, gestão de projetos. Então, a gente vai falar também no dia 5 um pouquinho sobre essas ferramentas. Eu foquei em algumas outras aqui nos primeiros dias, porque elas são muitas, e se a gente fosse falar de todas elas aqui, não daria tempo nessa 1 hora, nesses 5 dias que a gente vai conversar. Então, a ideia é que a gente possa, nesses 4 dias que são dias mais segmentados, mais focados em determinadas ferramentas, trabalhar com maior produtividade em cima delas. Então, sem mais aplicação, eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar então aqui, vou compartilhar a minha tela, e aí a gente já vai direto para ferramenta, para a gente já ver a ferramenta, tá certo? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. A primeira ferramenta que a gente vai ver, né, é a ferramenta do Google Apresentações, do Google Agenda, tá certo? Que é a ferramenta que eu julgo mais importante
da maioria das plataformas aí, das ferramentas que a Google disponibiliza. A Google Agenda, para mim, ela é a essencial, porque se você tiver uma organização dentro dessa agenda, desse Google Agenda, se você se organizar ali internamente, todas as outras atividades elas são decorrentes dessa agenda. Né? Então, quando você monta a sua agenda, e eu vou mostrar aqui para vocês a minha agenda, quando você monta a sua agenda, você percebe que consegue delegar os espaços, mostrar onde que você tem mais atividades, menos atividades, e a partir daí você pode criar novos recursos, usar outras ferramentas, né, fazer uma nova ação usando alguma ferramenta específica, sem precisar ser só da Google, mas uma determinada ferramenta. Né? Então é importante que você comece pelo Google Agenda, e eu quero começar com vocês pelo Google Agenda justamente para que a gente possa ter essa ideia de como eu preparo essa minha agenda, e a partir dessa agenda a gente consegue delegar as outras ferramentas. Então vamos lá. Então essa daqui que vocês estão vendo aí é a minha agenda. Essa aqui é a minha agenda. Eu deixo num formato semanal, tá? Eu prefiro deixar no formato semanal para eu poder ter uma base de toda semana aqui do que tem, ok? Então eu trabalho aqui sempre no formato semanal, então eu sei que a semana 37 para mim aqui, ó, vai do dia 7 ao dia 13, e eu tenho aqui todas as atividades que estão dispostas para mim durante o dia, certo? Então olha só, eu tenho aqui desde as 8 da manhã, isso vai depois do almoço, vai até o café da tarde e até as 10 da noite, que é a hora que eu encerro o expediente, certo? Então, aqui ele já me mostra onde eu estou nesse momento. Olha aqui, semana Google, né? Num dia normal eu estaria dando uma aula aqui de design de aplicações, né? Então, eu dou aula em faculdade também e sou coordenador de EAD da faculdade aqui de Santo André, sou de Santo André. E aí o que é importante aqui da nossa agenda, né? Então eu consigo delimitar, né? Eu consigo delimitar aqui todos os espaços, eu consigo definir todas as atividades que eu tenho ao longo da semana, certo? E é importante também, deixa eu só desligar aqui, peraí, desligar aqui minha chamada que tá dando um delay aqui, não tô me ouvindo. Então vamos lá. Então eu defino todas as minhas atividades, por exemplo, eu sei que às 8 horas eu tenho café, das 8 às 8h50 eu faço o meu café, né? Obviamente eu não faço 50 minutos de café, mas eu deixo um espaço reservado para esse período, para que eu possa fazer o meu café entre as 8 e as 8h50. Então nesse período eu estou fazendo o café. Na sequência eu tenho aqui na minha agenda, vou até dar um zoom aqui, ó. Opa. Então eu trabalho, por exemplo, das 9 ao meio-dia, usando aqui nessa empresa, é minha empresa. Então, dentro dessa empresa, eu tenho uma outra atividade que acontece aqui ao longo da semana. Eu tenho os follow-ups que acontecem aqui às 9, depois eu tenho às 10 um outro follow-up aqui, uma produção, tá certo? Então, isso acontece ao longo da semana. Isso se repete semanalmente, tá? Então, quando eu crio esse evento, eu já crio um evento que ele repete semanalmente. Então, na sequência, eu tenho aqui o meu almoço, depois eu venho aqui para um outro trabalho, né? Aqui a parte que eu faço coordenação de EAD. Então, eu faço aqui nesse período da tarde, depois eu tenho café e à noite eu dou aula, tenho um espaço livre, tem a parte de edição de vídeos que eu faço e dou treinamentos mais nesse período da noite, que nem a gente está fazendo hoje aqui, certo? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei aqui uma rotina para que eu possa fazer e dentro dessa rotina eu consigo trabalhar os meus horários. Então, o que é importante quando a gente fala em produtividade empresarial, né? A primeira coisa, é quando você cria a rotina aí da sua agenda, você automaticamente acostuma a abrir sua agenda para poder sempre estar visualizando o que vai acontecer agora, o que vai acontecer amanhã, né? Se você pode agendar uma reunião. E aí, se você está falando da empresa, por exemplo, você pega uma secretária e um diretor. A secretária geralmente não tem muito acesso à agenda do diretor. Então, quando você faz uma agenda, você pode criar uma agenda compartilhada, que é do diretor para a secretária, e ela pode agendar as coisas diretamente por lá.
Então, você não precisa mais deixar ou uma agenda lá na mesa da secretária, ou muito menos deixar uma uma agenda só que a secretária tem que ficar gerenciando. Não, você pode criar, cada um tem sua agenda, você cria uma agenda nova. Então aqui eu tenho várias agendas, tá vendo? Ó, tenho as minhas agendas, tenho agenda de curso online, curso presencial, de lembretes, de tarefas, e aqui eu posso adicionar outras agendas. Então eu posso adicionar a agenda de um diretor e ficar responsável por inserir os eventos que vão acontecer para ele lá. Então, vamos supor que ele vai ter uma reunião na sexta-feira, às 10 da manhã. Então, eu posso vir aqui e coloco reunião, senhor X, e aí eu vou entrar aqui. Então, a reunião vai ser das 11 ao meio-dia, meio-dia e 20. E aí eu escolho aqui, quando eu estou criando esse evento, eu crio aqui. Se ele repete, nesse caso é uma reunião simples, ele não se repete. E aí eu posso também, uma outra coisa que é legal, eu posso ver se isso daqui, se eu posso usar uma conferência, igual a gente está usando o Zoom, mas eu poderia usar o Google Meet também, a gente vai falar amanhã aqui do Google Meet. Eu tenho duas opções aqui para poder adicionar conferência, se de repente for uma reunião virtual, tá? Nesse caso, não, vai ser uma reunião em loco. Então, eu venho aqui e adiciono o local, ó. Rua das Figueiras. Olha só, ele já puxa para mim, é só clicar e ele já traz todo o endereço para mim aqui, prontinho para usar, tá certo? Então, a partir do momento que eu salvar isso, já vai ficar na agenda, e aí, claro, se for na agenda do seu chefe, então você tem que colocar aqui convidado, né, o senhor X, vamos colocar aqui o meu outro e-mail. Então, olha só, eu tenho duas pessoas que estão convidadas nessa agenda, ok? Tudo bem? Então, eu tendo essas duas pessoas, assim que eu salvar, elas vão ficar responsáveis por esse evento aqui. Eu vou fechar ele, vou descartar que eu não vou adicionar ele não. Então eu posso trabalhar, fazer um trabalho aí forçado, trabalhando em cima dessa criação de eventos para o meu diretor, para o meu gerente, para o meu chefe. Não preciso mais ficar vinculado a cada um a ter sua própria agenda. As agendas podem ser compartilhadas entre a empresa, e aí quando você compartilha entre as pessoas, elas já sabem, por exemplo, se você está disponível em determinado horário ou não. Então, se você vai montar uma reunião, eu vou montar uma... Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Então, se eu vou montar uma reunião e eu preciso saber das pessoas se elas têm horário disponível para poder fazer isso, eu posso simplesmente entrar nas agendas das pessoas, isso tem que estar configurado, tá? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho das ferramentas Google para o trabalho e o G Suite, que eles chamam, né? Que é um pool de ferramentas, são várias ferramentas que são disponíveis para as pessoas utilizarem na empresa, tá certo? E aí, então, você tem essa opção de pegar, olhar todo mundo que está ali na agenda, escolher a data que todo mundo pode e já criar um evento onde todo mundo pode. Isso te dá muito mais agilidade, por exemplo, numa marcação de reunião, ou até você marcando suas próprias reuniões ou seus próprios médicos. Por exemplo, se eu tenho médico em determinado horário, eu marco, e aí se alguém precisa falar comigo naquele horário, já sabe que eu estou, ou eu posso deixar aberto para que a pessoa saiba que eu estou em médico, ou simplesmente colocar que eu estou no horário ali que é privado, que eu não estou disponível para ela, que eu não posso usar. Então, quando a pessoa for marcar uma reunião, já vai saber, vai olhar e vai falar, não, realmente o Diogo não pode, eu vou ter que marcar um outro horário. Ok? Então, a agenda é super importante por isso. Você consegue montar praticamente a estrutura de eventos que vão acontecer ao longo da semana, né? E eu gosto de usar ao longo da semana por conta disso, para você ter uma visão, né? Uma visão que te permite ter a visão semanal, ela te permite ter uma ideia do que vai acontecer dos dias próximos, né? No dia antes e no dia depois. Então, quando você vai marcar uma reunião, você já bate o olho e já fala, olha, eu tenho como ver aqui se eu posso fazer essa reunião ou não, né? Então, isso é muito importante na hora de criar a sua agenda aí. Então, falando um pouquinho do Google Suite, né? E aí um pouco do G Suite. O G Suite é uma ferramenta da Google com várias aplicações, né? E a aplicação principal vem do e-mail, e a gente vai ver amanhã o e-mail. O e-mail, ele é basicamente o agregador de todos os serviços, porém, mesmo você podendo acessar os outros serviços também com as aplicações e agregar todos eles também,
Mas o principal aí, a porta de entrada, vamos dizer assim, da Google, quando criou esse serviço, foi um serviço que onde o e-mail era a principal ferramenta para que você pudesse acessar, né? Então, quando você acessa, geralmente você já é redirecionado para o seu e-mail, você já abre o seu e-mail, justamente para que você possa ver suas mensagens. E aí amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o e-mail, como agilizar, como dar produtividade ali, como automatizar um pouquinho o processo do e-mail. Mas, voltando na agenda, qual que é importante, o que é importante, né? Tá dentro também desse pool de serviços aí da Google. Então, o Google Agenda, o Google Drive, e essas ferramentas todas que a gente vai falar ao longo dessa semana estão dentro desse serviço, né? E eles têm alguns serviços adicionais, como auditoria e também ações de marketing lá, o Google Ads, tem o Google Analytics, tem outras ferramentas que a gente vai comentar na sexta-feira. E é importante dizer também que esse serviço é um serviço pago e está disponível gratuitamente até acho que 30 de setembro. Você pode testar de graça, né? Depois eu até passo o link para que vocês possam acessar. Quem tiver interesse pode até visualizar ali como contratar, como fazer. E ele funciona por usuário. Então, por exemplo, se a minha empresa ela é uma empresa que tem poucas pessoas, eu posso ter poucos usuários e o meu custo é barato. É um custo simples, por quê? É um custo pequeno, porque eu tenho uma estrutura pequena, então eu não gasto muito com essa infraestrutura e ela me dá uma infraestrutura muito grande de ferramentas, como documentos, planilhas, apresentações, formulários, sites, grupos. Então, eu tenho muitas ferramentas que o Google Meet, por exemplo, né, que a gente vai falar amanhã, do Google Meet, que também dá para fazer reuniões com os clientes, dá para fazer reuniões com os times, né, as agendas e por aí vai. Então você tem uma gama de conteúdos, de ferramentas disponíveis pela Google que te deixa utilizar isso daí pelo pagamento aí por usuário. Então o Diogo paga um usuário, o fulano paga outro usuário e por aí vai. Você tem uma escala e uma flexibilidade de como você pode organizar a sua empresa. Então você não precisa mais, pensando numa empresa tradicional, você não precisa mais, por exemplo, contratar ter um servidor, ter um pacote Office, um Windows rodando. Então, se tudo isso você consegue remover quando você usa as ferramentas do G Suite, tá certo? Obviamente, se você está acostumado a usar o Windows, você continua usando o Windows, mas o pacote Office, por exemplo, você não precisaria ter, por quê? A própria ferramenta aqui do G Suite permite que você tenha as ferramentas que são de documentos, planilhas e apresentações, todas dentro desse pacote que a gente está começando a conversar aqui, tá certo? Então, voltando lá para a nossa agenda, deixa eu voltar para a nossa agenda lá. Compartilhar aqui minha tela novamente. Então, voltando para a nossa agenda, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu tenho aqui a opção de alterar aqui para um trabalho diário. Então, eu consigo ver o que tem diariamente. Então, eu estou vendo hoje aqui o que eu tenho. Eu tenho um espaço meu que é livre, então eu tenho aqui a semana Google que nós estamos fazendo e eu teria essa aula se não fosse feriado hoje. Então, como é feriado, eu não tenho essa aula para poder dar. Então, eu tenho aqui a minha agenda diária, eu posso ainda mudar a minha agenda diária para minha agenda semanal, do jeito que eu falei que eu gosto, que eu prefiro. Então, ela me dá aqui a semana toda, eu consigo organizar toda a minha atividade ao longo da semana. Posso também ter uma visualização por mês, e ele me dá aqui, olha só, algumas informações já no mês todo. Ó, setembro, dezembro. Então, aí, ó, olha só. Tem uma outra visualização também, que é a visualização por ano. Eu posso ver por ano também, ó. Não é muito usual para o trabalho, mas para quem... Se você precisa, por exemplo, verificar em janeiro do ano que vem o que pode, quais são os feriados, ou algo assim, você pode usar como calendário aqui para... Então você não precisa de um calendário de mesa mais, né? Para ver o ano que vem ou ver esse ano. Tem também a opção de programação. É muito legal também que a programação ela funciona da forma do sentido de todas as ações que você coloca lá, todos os eventos que você cria dentro da sua agenda ficam dispostos aqui para você ver. Então, olha só, eu tenho dia 1º, setembro, olha aqui, eu tenho às 8, às 9, às 10, isso daqui entra, as informações elas ficam aparentes aqui só aonde tem
uma programação colocada dentro da minha agenda. Então, se eu não tenho algo das 10 às 11, não me aparece aqui, por exemplo. Olha só, vai até às 8h50. Ó. Depois disso, eu não tenho mais nada. Tá certo? Então, isso aqui também é uma formatação bem interessante para quem vai trabalhar com a agenda. Aqui eu tenho também a opção de 5 dias, que é a opção, quem não gosta de ver o domingo, por exemplo, ou gosta de ver uma agenda um pouco mais enxuta, ela consegue ter aqui um espaço, que nem eu falei. Ah, a gente está na segunda, né? A gente está aqui, vamos ver o dia de hoje, ó. Nós estamos na segunda. Então, eu tenho aqui a visão 3 ou 4 dias à frente. Então, eu consigo ver nessa minha semana, né? Nesse caso, se eu for mais para frente aqui, olha só. Aí eu já vejo do sábado até quarta-feira. Então, eu tenho uma visão de 4 dias à frente para que eu possa me organizar também em cima disso. Tem gente que trabalha se organizando semanalmente, então é mais fácil semanalmente. Tem gente que trabalha se organizando por 5 dias. Então, como você se organiza por 5 dias? Você, na segunda, monta a sua agenda da semana. Né? Então, ou na sexta, você monta a sua agenda da outra semana. E aí você tem uma visualização aqui da sua semana, né? De segunda a sexta, tá certo? Você pode escolher qual o tipo de visualização você quer. E isso é muito simples de fazer. É só vir aqui e clicar na programação que você quer. Ou simplesmente apertar no teclado a letra correspondente aqui, ó. Então, se eu clicar lá, apertar o número D aqui, ó, ele já vai... Deixa eu fechar isso. Olha só, apertei o D, ele automaticamente já mudou para mim aqui. Certo? Então, vou manter na semana. E aí, uma coisa que é interessante também nas agendas, você tem aqui do lado um calendário já para você poder visualizar o mês. Né? Então, você pode pesquisar aqui, ó, reunião com algumas pessoas. Pode vir aqui em cima e também pesquisar determinado evento. Então, aqui uma reunião de time. Então, ele já vai mostrar para você, olha só, ele já mostra para você as reuniões que rolaram. Né? Isso é um fator bem determinante da Google. A Google tem muita função em cima dessa parte de busca, né? Foi por onde ela nasceu, então é por onde ela tem a maior ganho aí quando você tem um mecanismo desse deles, por exemplo. Você tem tanto do e-mail quanto dos outros documentos, você tem uma máquina de busca muito mais robusta e você consegue encontrar as coisas com muito mais facilidade, certo? Então, além das nossas aqui, deixa eu voltar, sair daqui. Então, vamos deixar a programação aqui. Não, vamos deixar 5 dias. Então, eu tenho aqui em cima as ferramentas que eu disse para vocês. Então, quando eu clico, eles me mostram já todas as ferramentas disponíveis para o meu domínio, para a minha empresa, no caso, de tudo que a Google me oferece. Olha só. Tudo isso aqui são ferramentas que a Google me oferece e eu não pago nada por isso. Eu pago o mesmo valor, que é para ter ou uma ou todas as ferramentas de acordo com o trabalho que eu estou fazendo, tá? Que eu preciso. Aí, para criar um novo evento, é só clicar aqui e adicionar poucas informações. Por exemplo, vamos criar aqui um Semana Google 2. E aí eu venho aqui, escolho o dia, né? Escolho a data, escolho a hora. E olha só, já está aparecendo aqui para mim, ó. Já está aqui mostrando para mim ali, ó. E aqui eu vou, se eu aumentar, ele aumenta ali para mim. Se ele se repete ou não, então eu posso selecionar, por exemplo, aqui, nesse caso, se todo dia acontece isso, por exemplo, eu tomo café todo dia? Então todo dia. Se isso aqui é semanal, se eu tenho uma reunião de time, o time do setor de comunicação se junta toda quinzenalmente, a cada quinta-feira, por exemplo. Eu posso clicar aqui, então, semanalmente, toda quinta-feira, é criado aqui um evento automático dentro do Google, falando dessa reunião que é feita do time de comunicação, por exemplo. Reunião mensal. Se você tem uma reunião mensal de gerência, né, de reitoria, de diretoria, se você tem uma reunião que é maior e ela é mensal, por exemplo, então eu posso escolher aqui, nesse caso, na quinta-feira, ou eu posso selecionar
como eu coloquei quinta-feira lá, 10 de setembro, ele já está entendendo que é toda quinta-feira, mas eu posso escolher, por exemplo, num dia do mês. Todo dia 30 tem a minha reunião, que é mensal da empresa. Né? Toda primeira segunda-feira do mês, eu tenho uma reunião de gestão, uma reunião de gerência. E isso pode acontecer em todos os níveis da empresa. Né? Você pode pegar desde o time menor até o time maior e montar as suas agendas, criando essas recorrências para você ter uma agenda aí sempre atualizada para a hora que você for precisar olhar. Você bate o olho e já sabe o que vai rolar durante a semana. Tá certo? E ainda dá para personalizar isso aqui. Então eu posso personalizar, por exemplo, eu sei que vai ter um projeto novo, que vai ter uma duração aí de 10 semanas. Então eu venho aqui em 10 semanas e ele vai ter uma reunião semanal de status report, que é o andamento do projeto, toda sexta-feira. Então eu seleciono sexta-feira. E quando que ela termina? Ela vai terminar após 10 ocorrências, né, que são 10 semanas. Então, se está rolando semanalmente, eu vou dar um concluir e ele vai criar para mim, olha só, aqui eu coloquei a cada 10 semanas, mas não, cada uma semana, olha só. Então, ele vai criar, olha só, toda semana, durante 10 vezes, então 10 vezes, 10 semanas, ele vai criar esse evento. A partir do 11º, ele para de criar esse evento e aí volta a não ter nada naquele período, tá certo? Aqui eu tenho a opção ainda de adicionar as pessoas, né? Então, quando eu tenho aqui reuniões que são de time, eu posso vir aqui e adicionar as pessoas. Diogo, olha só, tem vários e-mails, eu posso adicionando as pessoas. E pode ser de dentro do meu domínio, que é o domínio da minha empresa, ou de outros domínios, aí eu preciso dar permissão para que as pessoas acessem a reunião aqui, tá certo? Mas eu posso adicionar quem eu quiser aqui, não tem limite de quantidade de pessoas, você pode adicionar quem você quiser. Aqui eu tenho a opção, nesse caso eu já deixei criado aqui o Google Meet, tá vendo? Então eu deixo aqui entrar com o Google Meet e ele já cria uma reunião virtual para que as pessoas possam entrar. Isso já mostra na agenda das pessoas, isso já mostra na sua agenda, é só clicar no link e ele abre o Google Meet, que é a ferramenta de videoconferência da Google. Se você vai fazer a reunião presencial, você pode pôr o local aqui, tá certo? E aí você pode adicionar uma descrição ou pode adicionar anexos aqui dentro dessa sua reunião. Essa descrição e anexos, essas informações, se você vai usar para uma reunião virtual, por exemplo, no Google Meet, quando você abre o Google Meet, ele já mostra a descrição e mostra os anexos, tudo dentro lá do Google Meet, para você poder só clicar e já poder ir para os documentos que estão disponíveis lá, tá certo? Então aqui ainda tem mais opções, e aí aqui você abre uma janela de um pouco maior para você fazer as edições do evento, né? Aqui a gente tem as informações que a gente falou agora há pouquinho. Os modelos de notificação, você tem como se notificar por alerta, né? Que é a notificação, ou por e-mail. Né? Eu costumo criar uma estrutura de 3 alertas. Alerta de 1 hora, então daqui 1 hora vai acontecer esse evento, por e-mail 4 horas antes e por e-mail 1 dia antes. Então, se o evento vai acontecer amanhã às 19, por exemplo, que é o nosso segundo dia da semana Google, o que a gente vai fazer? Eu já vou receber um e-mail hoje, às 19, já recebi um e-mail lá falando, olha, amanhã às 19 você tem uma reunião. Então, depois, 4 horas antes, então, se às 19, a hora que for às 15 horas, eu vou receber um e-mail dizendo, olha, daqui 4 horas você tem a sua reunião lá. E eu recebo 1 hora antes uma notificação no meu celular, um alerta dizendo que eu tenho daqui 1 hora essa reunião aqui, que é o que a gente está fazendo, tá certo? Então aqui eu tenho a opção de criar quantas notificações eu quiser. É só vir aqui e criar até 5 notificações diferentes por e-mail, ou aí eu dou o tempo, se é em horas, se é em dias, se é em semanas. Isso tudo você pode criar, pré-configurar e dá para também criar um padrão dentro das configurações da agenda para você poder fazer um evento, né, um evento que seja para tudo que você for criar. Então, todo evento novo que eu vou criar, ele já aparece para mim, por exemplo, com a notificação de 1 hora, de 4 e de 1 dia. Então, eu posso, lá nas configurações gerais, definir isso, e isso tudo aqui já vem pré-definido para mim, na minha agenda, quando eu for fazer
criar meu evento, tá certo? Então aqui que eu falei, ó, descrição, eu posso colocar descrição e posso adicionar anexo. Aqui eu posso adicionar o anexo, qualquer anexo, olha aqui, vamos pegar esse aqui. Então olha só, esse anexo que está aqui, eu vou deixar aqui, colocar dia 1 da semana, ferramentas Google para o trabalho. Eu vou deixar esse evento criado. E aí amanhã, na hora que a gente for trabalhar com o Google Meet, eu vou abrir esse evento para que vocês possam ver qual que é a sacada desse cara aqui, quando você sobe o arquivo aqui. Eu vou deixar ele criado, vamos ver se está com o Google Meet. Tá. Aqui, então, na opção de convidar as pessoas, eu posso convidar as pessoas, mas eu posso dar algumas permissões também para elas. Eu posso dizer para elas o seguinte, olha, eu posso tirar tudo isso aqui, então o cara ele vai poder entrar, se eu der permissão, por exemplo, dei permissão para esse. Se eu salvar lá, ele vai receber um convite. Receber o convite, ele pode, se eu deixar habilitado, modificar o evento, então se precisar editar alguma coisa, ele consegue editar essa pessoa, convidar outras pessoas, então ele tem a opção de convidar, se eu deixar aqui, ou ver a lista de quem foi convidado. Então esses três itens aqui, eu posso remover, então ele fica convidado, mas ele não sabe quem está aqui, tá certo? Então vamos salvar aqui, então vai ficar salvo. Acho que foi esse aqui, né? Deixa eu vir aqui, então só vou mudar para amanhã. Não se repete. Vou mudar aqui para amanhã, para a gente poder ver amanhã às 19h30 até às 20h20. Então vou deixar aqui salvo para que eu... Ó, ele vai aparecer aqui para mim. Então amanhã a gente entra e vai fazer uma ação dentro do Google Meet para eu te mostrar como é usar a agenda para fazer as reuniões virtuais. E é uma das coisas que no trabalho a gente usa muito, tá certo? Então, aí eu tenho a opção aqui de configurações, né? Então eu tenho configurações da minha agenda. Olha só, o idioma, português, Brasil, formato de data, formato de hora, né? Então, aqui eu tenho reuniões padrões de 50 minutos, então ele já cria para mim os intervalos de 50 minutos quando eu vou criar uma agenda nova, lá, um evento novo. Aqui tem várias funcionalidades, inclusive você pode importar ou exportar a sua agenda, eu posso exportar a agenda e mandar para alguém para ele importar em outro lugar. Então, se você tem pessoas que precisam trabalhar com a mesma agenda, você pode compartilhar ou você pode exportar essa agenda e mandar para a pessoa importar na agenda dela lá, para fazer isso funcionar. Então aqui eu tenho várias opções aqui, ó. Olha só, horário de trabalho. Então eu tenho aqui meu horário de trabalho. Tudo que está fora desse horário, o Google já fala para a pessoa que vai marcar a reunião, fala, olha, você quer marcar a reunião com ele, mas ele está fora do horário de trabalho. Tem certeza? Então ele já avisa se você pode ou não receber essa reunião, essa solicitação de reunião, tá? Então você tem várias informações aqui das agendas, você pode criar as agendas, pode definir novas agendas. Então, para cada coisa que eu vou fazer, eu posso definir uma agenda. Então, se eu tenho lá, eu quero ter uma rotina que eu tenho que contratar coffee break toda segunda-feira. E se eu quiser montar uma agenda só para isso, para coffee breaks, eu crio uma agenda só para isso. E aí compartilho com as pessoas que usam essa agenda, né? Então, se eu tenho lá a reunião do projeto onde os web designers vão trabalhar determinada função. Então, quando você cria essa agenda, você pode criar uma agenda só para os web designers, né? Então, olha só, a agenda de vocês é essa, eu vou liberar coisa ali, né? Ou criar do time de projeto todo e aí definir as pessoas que vão receber esses eventos, tá certo? Então, aqui você tem as configurações aí da agenda que permite você deixar ela mais dinâmica, tá certo? Porém, é muito mais fácil você criar sua própria agenda aqui. Depois que você cria as recorrências e aí você percebe que, olha só, como eu vou seguindo aqui, ó, de 5 em 5 dias, isso vai me mostrando as minhas informações. E aí toda sexta-feira eu homologo, né? Eu valido essa minha nova semana que vai começar. Então na sexta-feira eu olho lá para a semana que vem. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para o semanal. Então na semana que vem eu volto aqui, ó. O que eu tenho? Dia 14. Eu tenho alguma coisa de diferente? Aqui tem, ó, tá mostrando a semana Google, mas eu não tenho semana Google. Então eu posso vir aqui e deletar
este evento. Então ele some daqui. Aí semana que vem, na terça, também quero tirar, deleto este e os eventos seguintes. Aí ele já some para todos os outros eventos, tá certo? Então é muito simples de trabalhar e é muito fácil de fazer. A ideia primeiro é criar uma estrutura de como você vai estruturar isso, né? Como que você vai planejar as coisas aqui e colocar aqui dentro com os alertas adequados para que você tenha agilidade e produtividade no trabalho, tá certo? Você consegue dar agilidade no seu trabalho sabendo que cada coisa está colocada no seu lugar ali, tá? Muitas vezes a gente pensa, corre atrás do carro andando, né? A gente fala, porque a gente fica tentando ver o que vai acontecer, sendo que a gente tem uma ferramenta aqui que até para você, se você não quer ter uma ferramenta que é o G Suite, que é pago, teoricamente, pela Google, você pode ter no e-mail Gmail. No seu e-mail do Gmail, você tem a opção de ter essa ferramenta disponível aí de graça para você. Tá bem? Então, na sequência, você tem aqui o Google Tarefas. Vou acessar aqui o meu e-mail, vou até compartilhar com vocês a minha tela. E eu tenho aqui, ó, o Google Tarefas. Vamos abrir aqui ele. Olha aqui, vocês podem ver o Google Tarefas. Você tem as opções aqui das tarefas que você vai criar, né? Então eu venho aqui em adicionar uma tarefa. Tarefa 1. E aí aqui eu posso editar ela e colocar, olha só, detalhes, né? Então eu preciso criar nova agenda. Então, criar nova agenda. Então eu venho aqui em qual lista? Põe uma data e hora, defino data e hora. No dia 8, às 8h30. Se isso repete ou não, dou um OK. E aí eu tenho como adicionar subtarefas, tá certo? Então eu tenho como adicionar subtarefas. Então, dentro dessa criar nova agenda, eu tenho que colocar aqui agenda do diretor, agenda da coordenação. E por aí vai. Eu vou adicionando aqui quantos eu quiser. E depois eu volto aqui e fica aqui uma tarefa, olha só, agendada para amanhã. E esse alerta já vai lá para a sua agenda também, para o Google Agenda. Já é direcionado lá para o Google Agenda essa mesma informação que você postou aqui. Você colocou aqui na sua tarefa dentro do seu e-mail, tá certo? Então, assim que ela for concluída, basta clicar aqui que ela foi concluída e ela já some daqui e vem aqui para o final, né? Que você pode verificar depois aqui embaixo nas concluídas, olha só. Ela veio para cá. Agenda do diretor, agenda da coordenação, tarefa 1, tá tudo aqui certinho, discriminado como estava lá em cima. Legal? E aí, por fim, nessa mesma leva, eu vou falar um pouquinho do Google Keep, que é um agregador, que é um administrador de notas da Google. Então você pode vir aqui no Google Keep também. Lembrando que essas ferramentas elas estão aqui, né, nos apps, ó. Google Keep, tarefas também fica aqui. Se não tiver, é só vir aqui no Gmail e adicionar. E aí você pode vir aqui e criar aqui no Google Keep é basicamente um bloco de anotações. Então eu posso vir aqui e adicionar um título que é reunião de gerência e aí criar nota, né? Quais são as notas? Eu coloco aqui reunião. Desculpa, vem aqui. Então eu criei reunião de gerência, estou fazendo lá. Então qual que é a data? Dia 9/9 de 2020. Os participantes. Participantes. Então, os participantes é o Diogo, o José, Daniela. Então, tem essas 3 pessoas. Aí eu venho aqui e coloco as atividades que aconteceram. Foi solicitado, eu crio aqui a minha ata, né, entre aspas, a ata da atividade aí da reunião que foi criada de gerência. Então, eu coloco todas as informações aqui, coloquei. Aí eu venho aqui as saídas, né? Então, eu coloco o que ficou de pendência para a próxima reunião é resolvido, ficou resolvido que, e aí coloco aqui. E a data da próxima reunião. Próxima reunião, dia 15/9.
Então, eu coloco as informações aqui dentro desse meu Google Keep e eu concluo. A hora que eu der um concluir aqui, eu vou deixar ele fixo aqui para ficar aqui na frente. Quando eu concluir, ele já mostra aqui para mim também as informações. E aí, daqui do Google Keep, esse bloco de notas, eu consigo, por exemplo, jogar para dentro do Google Documentos, né? Então, eu venho aqui, eu abro ele no Google Keep, olha só, vamos abrir aqui. Então, eu tenho a minha nota aqui, eu venho em copiar para o documentos do Google e ele vai diretamente para dentro do documentos do Google com todas as informações que eu tenho aqui. Pode ser imagem, pode ser outras coisas também que você pode pôr aqui, que ele já manda lá para o documentos Google para poder mostrar isso daqui lá direto no documento. E aqui você pode também definir lembrete, né? Se você quer que isso te ajude aí a definir um determinado horário para fazer essa determinada ação. Você pode também aqui, como toda ferramenta da Google, compartilhar com outras pessoas, né? Então, vem aqui nas minhas notas e compartilho com quem eu quero. Tem a opção de dar cor para isso também. Se você quer usar as notas, por exemplo, de reunião de gerência no azul, reunião de coordenação no amarelo e por aí vai, você pode fazer as reuniões por cores, né? Pode adicionar imagem se quiser. E aqui pode arquivar também. Se você não vai mais usar, quiser arquivar, pode arquivar. Em vez de jogar na lixeira, você pode definir como arquivo, né? Para você deixar aí. Eu arquivei e ela já some das minhas listas e eu posso também desfazer que ela já volta para cá. Tá certo? Então eu tenho aqui algumas anotações, olha só. Então cada coisa dessas aqui eu posso pegar, que eu tenho um e-mail aqui que eu mandei, eu posso simplesmente pegar copiar isso aqui, vir para o meu e-mail, colar e mandar para alguém, se eu quiser, tá certo? Daqui mesmo eu posso copiar, ó, e colar aqui no novo e-mail. E aí eu já tenho, por exemplo, aqui a pró-memória da reunião de gerência, e eu colando aqui, eu venho aqui, faço, ó, colei, as informações já ficam dispostas aqui, é só disparar o e-mail para a pessoa, para quem veio para a reunião, que eles já dão o ok, se está tudo certo, se não está, isso tudo vai para uma ata, depois em documento do Google Documentos, tá certo? Então, gente, basicamente, a principal plataforma, a principal ferramenta que eu acho que o Google tem disponível é a agenda. Ela é a principal aí de onde você consegue modelar as coisas e deixar tudo disponível para quando você for usar. E aí essas outras ferramentas, que nem as tarefas, você tem tarefas que jogam para a agenda, então você tem aí uma conversa entre ferramentas, né? O Google Keep também você consegue definir alertas, consegue definir pessoas, definir alertas, isso tudo é importante porque quando você está trabalhando na empresa, você precisa de pessoas, você precisa de processos, você precisa criar uma estrutura de fluxo para poder fazer com que as coisas funcionem, né? E como que funciona? Você tem que definir as datas, tem que definir os responsáveis, que isso funciona, que isso anda, tá certo? Então, hoje, qual que era a proposta para a gente poder fazer nesse primeiro dia do Google aqui, da ferramentas Google para o trabalho? Era a gente mostrar realmente como funciona a agenda, como funciona o Google Tarefas e o Google Keep. Então, essas três ferramentas foram as que nós vimos hoje, justamente para poder criar criar as suas agendas, né? Então, definir quais são as agendas que você precisa criar, definir as atividades em cada uma delas e também usar o Google Tarefas para criar atividades menores e também direcionar para dentro da agenda. E usar o Google Keep para criar suas notas, suas atividades menores também, que direcionam para... Aí você vai poder usar no e-mail, vai poder usar na agenda, vai poder simplesmente copiar o texto e colar, ou jogar para dentro do documentos Google, mostrando assim uma sinergia, uma integração total de todos os produtos aí da Google, tá certo? Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o e-mail, né? Então, como está lá no nosso planejamento, deixa eu abrir aqui novamente. Eu vou compartilhar com vocês aqui de novo. Então, eu vou abrir aqui novamente. Eu tenho aqui, ó, o que nós temos aqui?
Amanhã a gente vai falar então um pouco de como funciona e como dá para se usar o e-mail da Google, o Gmail, o e-mail ou profissional também, que é o Gmail mais do G Suite, que é o pago, o Google Meet e o Jamboard, que é o quadro branco aí da Google para você poder usar no Jamboard na hora de fazer suas reuniões ou falar a respeito das reuniões, tá certo? Então, eu agradeço hoje o pessoal que participou e amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente vai falar a respeito dessas 3 ferramentas, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas novamente aí pro pessoal e um grande abraço aí até amanhã para a gente conversar sobre essas 3 ferramentas novas, tá certo? Até mais então, a gente se fala a partir de amanhã, tá bom?